Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje, que está em Salmos 92, no versículo 9 ao versículo 11, que diz assim: Porque eis que teus inimigos, ó Senhor, porque eis que perecerão os seus inimigos, serão dispersos todos os que fazem maldade, porém tu aumentarás a minha força como a do búfalo. Serei ungido com um azeite fresco e olharei com desprezo meus inimigos e ouvirei sobre eles os que se levantaram contra mim, os malfeitores. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Acabei lendo até o 12, irmãos. Então, aqui, Davi, ele vai nos dizer, aleluia, Jesus, que os inimigos do nosso Senhor Jesus Cristo, que é Satanás, porque assim, irmãos, o anticristo, o falso profeta e o homem da perdição, aliás, o homem da perdição, que é o anticristo, o falso profeta e Satanás, que é a trindade satânica. Virá um tempo que o Senhor, e esse tempo, então virá que o Senhor colocará por terra. Porque essa trindade satânica, ela tem domínio sobre a mente dos líderes. Aleluia, Jesus. E virá o tempo em que esses líderes, usados por Satanás, eles vão colocar coisas que se levantarão contra nós. Mas Davi já mesmo disse que o Senhor colocará todos os inimigos dele aos pés dele, eles serão destruídos. Porque quando Jesus vir, ele vai jogar o falso profeta e a besta, que é o anticristo, no lago de fogo. Então Satanás será aprisionado por 1000 anos. Aleluia, Jesus. E Davi, ele faz uma referência sobre isso já. Aleluia, Jesus. Então ele vai dizer assim também que o Senhor dará força como um búfalo para ele. Aleluia, Jesus. Então o Senhor vai renovar as forças dele. E aqui ele também está falando dos inimigos que se levantaram contra ele. Quantos inimigos se levantaram em cima de Davi antes, aleluia, Jesus, dele sentar no trono e ser considerado como rei. Quantos inimigos se levantaram, como o rei Saul, que quis a todo tempo matar Davi por inveja. Aleluia, Jesus. Olha como a inveja é algo maligno, irmãos. Caim matou Abel por inveja. Aleluia, Jesus. Porque ele tinha um coração mau. Porque Saul tinha um coração mau. Ele só foi escolhido porque o povo de Deus, aleluia, Jesus, queria que colocasse um rei, então colocaram Saul. Aleluia, Jesus. Mas Deus já disse, ele será o rei de vocês, mas vocês vão perecer na mão dele. Mas mesmo assim eles quiseram esse rei ainda. E pereceram na mão de Saul. Então, quantos levantes, irmãos, a gente passa também. Mas diferente aqui também, Davi, ele vai dizer assim, ó, eu olharei meus inimigos com desprezo. Na verdade, nós não podemos, irmãos. Nós não podemos olhar os nossos inimigos com desprezo, nem ter ódio, nem ter mágoa. Porque Jesus, ele vai nos dizer o seguinte, que nós não podemos fazer acepção de pessoas, porque Jesus morreu por todos, porque todos estávamos embaixo do pecado.
Então Jesus veio, morreu, aleluia Jesus, para que a gente pudesse se arrepender dos nossos pecados. Ele levou sobre si toda a enfermidade, para que, aleluia Jesus, a gente orasse e a enfermidade fosse embora. Aleluia Jesus. Então, Jesus vai dizer assim que a gente tem que amar os nossos inimigos. Não ter ódio, não ter desprezo, mas tratar eles bem. Aleluia, Jesus. Até que a palavra de Deus vai dizer também que quando nós temos um chefe mau, nós temos que tratar bem esse chefe. Aleluia, Jesus. Por mais que ele não seja uma pessoa boa, seja uma pessoa ignorante e não trate a gente bem, nós temos que tratar ele bem, porque nós estamos cumprindo a lei de Deus. A gente não pode desprezar as pessoas. Aleluia, Jesus. Então, irmãos, a gente tem que não guardar mágoa, não guardar ódio, nem ressentimento de ninguém. Você só vai conseguir, irmãos, não ter esse ódio, não ter essa mágoa, se você orar ao Senhor. Se você não orar ao Senhor, aquilo vai te consumindo, aquilo vai te corroendo por dentro. Como o Senhor falou com Caim, não deixa, Caim, o pecado entrar no teu coração, não deixa a mágoa, não deixa o ódio. E ele foi deixando. O próprio Deus foi lá e falou com ele. Assim, a palavra fala conosco hoje que nós não podemos deixar a mágoa, nem o ódio, nem o ressentimento. Porque o Senhor diz assim, a justiça é minha contra os seus inimigos. Porque se você agir com a sua mão, se você se enfurecer, o que vai acontecer? Você ficará nas mãos do inimigo. Porque você não estará cumprindo a palavra de Deus. O Senhor de tudo vai te castigar e você ficará nas mãos do inimigo. Por quê? Porque você não fez a vontade do Senhor. Porque o Senhor diz assim que a vingança é dele, a ira é dele. Então, irmãos, a gente não pode deixar isso acontecer. Porque nós não vamos ter a proteção do Senhor, muito pelo contrário, Ele vai nos castigar ainda, porque não cumprimos com a lei dele. Eu dou um exemplo para vocês, irmãos. A mulher foi traída pelo marido. Eu vou me vingar, eu vou trair ele também. Você está fazendo justiça com as tuas próprias mãos. Aí o que vai acontecer? Vai acontecer que o diabo pode usar o homem para querer matar a mulher. Então é isso que acontece. Quando a gente quer, aleluia, Jesus agir com a mão da gente. E não deixar que Deus haja conforme a palavra. Aleluia, Jesus. Então nós temos, irmãos, que ser fiel ao Senhor o tempo todo. Sempre lendo a palavra, sempre meditando na palavra, aleluia, Jesus. Aí sim, como Davi disse, então eu serei ungido com óleo fresco. Aí sim o Senhor vai te ungir com óleo fresco. Você estará cheio da graça e da glória de Deus. Aí quando você orar, suas orações serão respondidas. Aí quando você estiver no perigo, o Senhor ele vai enviar o anjo dele para te guardar e te proteger. Aleluia, Jesus. Porque nós estamos num tempo assim, irmãos, que o inimigo está trazendo muito engano. Muito engano ele está trazendo.